Até mesmo porque nós não fazíamos produção local. Os comerciais que eram vendidos para serem anunciados na FM, eles tinham que ser, era uma exigência da Rede Transamérica na época, era exigência dele, então o comercial era vendido aqui, o texto era montado aqui e era produzido em São Paulo. Quer dizer, então o custo de produção também era muito alto, porque a programação era toda pré-gravada. Então ficava até que inviável para o próprio anunciante produzir e manter o anúncio na rádio. E eu, na verdade, não lembro qual foi o primeiro anunciante. Agora há pouco, Paulo César informou a gente por telefone aqui, pelo interfone, a fatura 001 das emissoras Rádio e TV Tapajós foi para a Brahma. O primeiro comercial aqui veiculado foi a cervejaria Brahma, né? E a gente quer registrar aqui por esse compromisso da cervejaria que tinha sua distribuidora aqui local e que foi o primeiro anunciante das emissoras, o primeiro a acreditar nesse novo investimento na região. Você vê que até um anunciante que, muito embora existisse a revendedora local, mas não deixava de ser um anunciante nacional, né? Quer dizer, já tinha uma ideia do que era anunciar no Rádio FM naquela ocasião. Ok, vamos prosseguir aqui nosso bate-papo. Eu queria perguntar agora para o seu Joaquim, ainda relembrando esse tempo de estruturação da emissora, o senhor me contava um tempo desse a dificuldade que houve para implantar a emissora do ponto de vista da burocracia, né? Os contatos, porque na verdade a fundação foi em 79 da TV, em 80 da rádio, mas o trabalho já vinha sendo feito alguns anos atrás, né? Alguns anos antes, os contatos com o Ministério, toda a dificuldade que houve para se conseguir a liberação dos canais. Pode contar pra gente um pouco sobre isso? Olha, isso realmente foi verdade. Nós tivemos muitas dificuldades para sair a autorização para levantar a torre aqui em Santarém. Então, nós entramos com todos os processos, foi para, naquele tempo era Dentel. Hoje a Anatel era Dentel na época? Dentel, foi para Dentel em Belém, Belém mandou para Dentel de Brasília. E nada de resolverem. Isso foi que ano? A papelada entrou? Não me lembro. Foi pelo menos 3 ou 4 anos? Foi antes, talvez antes um pouco. E nada de sair, eu saía daqui, ia para Brasília, para Belém. O documento está aqui, o documento está em Brasília. Chegava em Brasília, não está em Brasília, está no Rio. Ia para o Rio, chegava no Rio, não, está em Brasília. Vinha para Brasília, não estava em Belém, não localizava esse processo. Quando o presidente da República veio a Santarém, se eu não me engano foi o Ernesto Geisel. Ernesto Geisel, 74, no caso 77. No tempo, quem era governador do estado era o doutor Aloysio Chaves. Aí eu falei com o doutor Aloysio Chaves para ver se conseguia uma audiência com o presidente da República. E ele concedeu. Eu fui com audiência lá no Hotel Tropical e contei toda essa história para o presidente da República. Na mesma hora ele chamou o assessor e disse, olha, quando chegar em Brasília, isso era numa terça-feira, se chegar em Brasília, você liga lá para a Dentel, né? Para a Dentel, dizendo que o presidente da República quer saber por que não despacharam a autorização levantar a torre aqui, da TV Tapajós. E o assessor anotou todos os dados, essas coisas todas. Quando foi na sexta-feira, ele me ligou de lá, dizendo que já tinha saído a autorização. Aí eu fui a Belém pegar, quando cheguei em Belém, lá no Infraero, eles até reclamaram, não havia necessidade de você falar com o presidente da República sobre isso. Eu digo que não havia necessidade de vocês fazerem o que fizeram comigo aqui, de andar para um lado para outro de avião. Aí me deram autorização e não teve problema. Nós levantamos aqui com dificuldade, porque não tinha equipamento assim para levantar. E eu tinha um carro Toyota. Então aqui não tinha residência nenhuma aqui por perto, tudo era mato. E eu ligava, pegava um cabo, amarrava um Toyota, pegava uma peça da torre, com uma rodana lá em cima e ia puxando no carro. Assim que foi. Foi montado aos poucos, né? Era tudo. Não havia guindaste, nada? Nada. Era puxado com esse Toyota aí. E graças a Deus a torre está até hoje aí, é uma torre italiana, muito boa. Está até hoje aí funcionando bem. Ok, é interessante como registro, né? Levantar toda essa história. Edmar, voltando ainda para a parte de locução, como era o programa que você fazia aqui na 94 FM, na Tapajós, na época, como era chamado, como era conhecido?
Exato. O programa era baseado na programação de outras FMs ao redor daqui do Pará e do Brasil inteiro. Chamava Grande Parada Nacional FM, eram 30 músicas, começando É o que hoje é o top 30 aqui? Da 30 para a primeira, né? E era interessante esse programa, porque todo mundo achava que entendia bastante e queria que a sua música favorita fosse a primeira, né? O Fernando achava que tal música era mais rodada, o Zé Maria achava que tal outra era mais rodada, e cada um dava um pouco de opinião, mas no fim prevalecia a música que realmente era a de aceitação nacional. E como era a programação na época em termos de discos? Havia um programador de discos da coisa, ou o locutor sozinho que fazia isso? Como é que era? Olha, a grande dificuldade é que a gente pegava, por exemplo, a revista Amiga e fazia um pouco de pesquisa, ouvia um pouco de rádio, né? Lia um pouco de jornal, revista Veja e tudo mais, para ter uma ideia mais aproximada do que seria as 30 músicas mais rodadas nas FMs do Brasil. Mas a dificuldade era em conseguir essa música, né? Você sabia que o primeiro lugar em São Paulo era, vamos dizer, Roberto Carlos cantando alguma coisa. Mas cadê o disco? Demorava muito para chegar. Não estava aqui, né? Não estava nem no mercado, né? Então acontecia então, por exemplo, de repente vocês receberem um disco promocional, por exemplo, da gravadora, mas o disco nem está aqui para ser vendido? Era possível isso, mas o grande problema realmente era esse que a gente poderia comprar numa loja de disco local e que não estava disponível, e Belém às vezes também não tinha, né? E a gente sabia que determinada música era o atual sucesso nacional, mas não tinha como tocá-la, porque não tinha como receber. Hoje em dia você já pega pela internet, MP3, o que for, e fica bem fácil, né? Mas naquele tempo era difícil. E usava também, o Adilson deve se lembrar, muita fita cassete, cartucho, rolo, o que fosse preciso. Porque, como ele próprio falou, Adilson, o que havia era assim um prazer muito grande em fazer uma coisa que era inédita na cidade, né? Não era pela questão do pagamento, mas pelo prazer de se fazer e fazer bem feito. Então procurava-se todas as maneiras possíveis para que a coisa realmente acontecesse, que a gente conseguisse levar para o ouvinte o que de melhor, o que de mais atual existia em termos de música. Ok. Adilson, esse relato do Edmar é interessante. Com isso que ele está colocando, então, provavelmente parte da programação ainda eram sucessos que não estavam na moda, né? Porque você tinha que dispor praticamente da programação de músicas que você já podia comprar numa loja aqui em Santarém e que podia ser o disco do ano passado de um determinado cantor. Era isso? É verdade. Nós, infelizmente, naquela época tínhamos essa dificuldade. Muitas vezes dificuldade assim superada pela dedicação da equipe, né? Um colega ou outro viajava e tinha preocupação de gravar determinada emissora, Belém, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Chegava aqui e nós copiávamos aquela música e então inserimos na programação. A gravação já vinha de outra emissora? Já vinha de outra emissora, através de um cassete, de um cartucho, enfim, uma fita de rolo. Mas o que era interessante, naquela época marcou muito, era exatamente a união da equipe, né? Nós tínhamos um objetivo que era fazer com que o público ficasse atualizado com que realmente como a coisa estava acontecendo lá fora, as músicas, né? Através de pesquisas, revistas, jornais, né? Naquela época nós tínhamos na rádio o localzinho, o armáriozinho lá em que esse material todo ficava guardado para que todo mundo tomasse conhecimento para saber o que realmente estava acontecendo, né? Essa questão de lançamento também era a maior empolgação. Aí a gente ficava enchendo o saco dos caras aqui do comércio local. Pô, o disco tal tá fazendo sucesso, você não comprou? Eu já pedi, vai chegar daqui a 15 dias, né? O Edmar Rosas aí, como sempre foi uma pessoa muito dedicada à música também, muitas vezes ele conseguia o disco primeiro do que as emissoras de rádio, né? Tinha uma afinidade maior com os distribuidores aqui, né? E, não, agora eu trouxe meu disco pra gente rodar aqui, mas também acabava aquele horário, ele levava o disco pra casa e a gente ficava sem a música. Mas era muito agradável, muito gostoso naquela época. Eu queria um depoimento do Nelson, né? Porque o Nelson sempre participa aqui no programa, a gente invade o programa dele com Mesa Redonda nas quintas-feiras, e poucas vezes ele participa, assim, na conversa, mas hoje eu quero conversar com o Nelson, ele que é um locutor da nova geração. Eu também faço parte dessa nova geração, mas trabalhando muito mais no jornalismo, né? Eu comecei também em AM, e eu me lembro que o Nelson começou em FM, eu não sei se começou aqui ou se na Guarani, mas o fato é que nos últimos anos ele está aqui, né? E conviveu com essa nova geração, né? Que já viveu uma virada, uma guinada, inclusive na parte tecnológica, não é isso, Nelson? Exatamente, Jota. Bom dia para você, o Adilson, Edmar, o seu Joaquim, que é o nosso diretor-presidente, superintendente do Sistema Tapajós de Comunicação. Para a gente foi um motivo de inspiração o início
da Rádio 94 FM, com o Adilson, porque a gente naquela época só fazia acompanhar. E hoje, eu digo muito, eu tenho um espelho de comunicadores, de colegas, como por exemplo no contato que eu já tive com o Adilson, de lembrar, quando ele chegava cedo, que a gente lembrava, ele ficava olhando para cá e disse como é diferente, como hoje está tudo mudado. E que naquela época, eu tenho certeza que as dificuldades eram bem maiores, mas que também os equipamentos eram de última geração naquela época. Equipamento de ponta, como hoje nós temos aqui um estúdio, equipamentos avançadíssimos, que o sistema Tapajós de comunicação não deixa a desejar com relação a grandes emissoras, rádios, estúdios, de qualquer uma emissora de um grande centro. E a gente tem como espelho porque, por exemplo, comunicadores como Sandro Itaiguara, como Jorge Carlos, o próprio Edinaldo Mota, o Edmar Rossi, que está aqui com a gente, enfim, Nelson Gil, o Tony de Sá, que hoje está em Fortaleza, diga-se de passagem, bem sucedido no ramo da comunicação, porque essas pessoas fazem justamente o que muita gente do outro lado pensa. Mas vem cá, você não tem problema não, porque todo tempo tu está passando aquela energia, aquela vibração sempre com alegria, e não existe problema pro teu lado, mas de maneira nenhuma do outro lado, o ouvinte quer saber se você tem ou não problema. Você tem que repassar, se aquela pessoa já está com algum tipo de problema, você tem que passar alegria, você tem que passar energia positiva para que aquela pessoa se sinta o prazer de retornar a um convívio e que vai conseguir erguer a cabeça, levantar e vencer os seus obstáculos. Ou então até mesmo levantar indignação quando merece, né? Por exemplo, em fatos políticos, violência. Agora você poder ajudar a transmitir isso e fazer com que a pessoa interaja e também possa reagir, né? Porque a sociedade precisa reagir e o meio de comunicação tem essa função também, né? E o rádio, sem dúvida, é um dos veículos que hoje faz com que... ele é formador de opinião, né? É formador de opinião, com todo respeito aos colegas comunicadores, que eu acho que se preza muito pelo que você fala hoje no microfone. Tem que ter muito cuidado, muito respeito por quem está ouvindo, de que maneira que você deve colocar um ponto de vista, enfim. Mas, Jota, eu digo o seguinte, que hoje o rádio, principalmente, com toda essa responsabilidade, deve ser encarado, e pelos profissionais que hoje atuam em Santarém, no oeste do Pará, no Brasil, enfim, que deve ser feito com uma boa vontade, acima de tudo, não é? Tudo hoje que é realizado com uma boa vontade, com precisão, com eficácia, eu tenho certeza que o resultado vem, se não total, mas pelo menos pessoal e para uma grande massa, acaba acontecendo sim, sem dúvida. Ok, bom, nós estamos chegando no final do programa, eu queria então a última participação do Edmar. Eu queria que você falasse um pouco, eu não me lembro na FM quando começou essa parte de notícias, se você na época já falava alguma coisa de ler um jornal, de pegar alguma informação, já que os locutores estavam começando, como é que era dada as informações, já que isso era uma coisa muito mais vinculada à AM na época, que tinha um setor de jornalismo e tal. Na FM, como é que começou isso? Você tem recordação? Notícia mesmo, na FM é um acontecimento bem recente. Na nossa época não havia nada disso, era texto comercial, música à hora certa, uma informaçãozinha muito pequena de algum fato de importância local. Mas não tinha, por exemplo, aquela obrigatoriedade boletim, de a cada hora, a cada meia hora se fazer uma notícia, não. Só aquela notícia assim que é bastante relevante. Não havia o noticiário normal como hoje se conhece. Ok, então eu queria agradecer a sua participação e o microfone da 94 à sua disposição para uma última palavra para o nosso público. Mais uma vez, foi uma grande satisfação estar aqui. Eu gostaria de cumprimentar o pessoal da geração atual, da 94 e da televisão Tapajós, e reconhecer neles os formadores de um ambiente tão bom, tão gostoso, quando a gente vem aqui a trabalho, ou como hoje, fazendo essa visita, pelo respeito, pelo carinho, pela dedicação que eles têm conosco que viemos antes deles. Eu gostaria que os que vierem depois deles consigam preservar esse ambiente tão bom, tão gostoso que a gente sente quando vem aqui. Ok, obrigado, Edmar. E Adilson, agora você também, sua última participação, se tiver alguma outra coisa assim interessante, algum registro que a gente deixou de colocar aqui daquele tempo, que fosse interessante para a nova geração, até porque hoje, com a tecnologia também, o cargo de operador quase está começando a deixar de existir, né? Infelizmente. Mas, como eu falei no início, realmente eu me sinto envaidecido de ter sido lembrado nesse momento. E é uma satisfação e uma surpresa muito agradável chegar aqui e ver a nossa 94. Digo nossa porque fiz parte dessa história aqui. Faço ainda como ouvinte, sou admirador desses profissionais que estão aqui. E dizer para os colegas que estão aqui que
o que se faz aqui tem que ser feito com amor, com dedicação, esquecendo um pouco até a necessidade pessoal, que realmente a remuneração é importante, mas acima disso aí tem que estar o sentimento por essa atividade. Nós temos que imaginar que nós não estamos fazendo um trabalho apenas para satisfação pessoal. Existem pessoas que estão nos ouvindo, que têm os seus sentimentos, têm o seu prazer, enfim. E deixar aqui também o meu protesto e a minha crítica com relação ao que o rádio hoje, de uma maneira geral, não só a nível de Santarém, no Brasil também, eu lamento profundamente que o rádio hoje está voltado apenas para promoção de eventos, né? Eu acho que eu penso que o ouvinte, ele não está interessado tanto nisso, ele quer ter conhecimento das realizações, dos eventos, enfim, mas ele ouve rádio para ouvir informação, para ouvir uma boa música, para ouvir uma mensagem de fé, de esperança, enfim. Mas eu acredito que vai chegar um determinado momento que isso vai mudar. Enfim, eu agradeço mais uma vez a lembrança e fico torcendo pelos colegas que estão aqui, e eu espero que, como falou bem o Edmar, essa geração que está aqui saiba preservar esse investimento que faz a família Costa Pereira, aqui representado pelo seu Joaquim, valorize isso aqui, respeite e que preserve acima de tudo. Muito obrigado, Ninos, muito obrigado, seu Joaquim, e ao Edmar é um prazer revê-lo sempre, ao Nelson também, enfim. Ok, obrigado, Adilson. Seu Joaquim, então para encerrar, o senhor, como fundador das emissoras Rádio e TV Tapajós, uma última mensagem para esse público que agora está nos acompanhando no Mesa Redonda, com relação a esse aniversário que nós estamos comemorando, inclusive internamente com os funcionários nesses dias, e se tiver alguma outra informação interessante para passar para o nosso público agora. Bom, a mensagem que eu tenho em primeiro lugar é agradecer ao povo de toda a região, não só de Santarém, como todo o oeste do Pará, que sintonizam os seus rádios, as televisões, nos nossos canais, né? E a promessa que eu faço a eles é o seguinte, que dentro das minhas possibilidades, como eu puder de melhorar tanto a rádio como a televisão, eu vou melhorando sem visar lucros. Porque lucro eu acho que só quando o Santarém passar a capital. E eu muito obrigado a Adilson, muito obrigado ao Edmar, a todos aí. Muito obrigado a você, Jotanino. Ok, seu Joaquim. Bom, por aqui ficamos então com mais um Mesa Redonda, anunciando na próxima quinta-feira o último Mesa Redonda do mês. E Nelson, o assunto do próximo Mesa Redonda é? As perspectivas aí para a Copa do Mundo, o Brasil que busca o Penta, hein?